Agra- Eu queria agradecer a Gilda por ter assumido a responsabilidade ou a liderança de tocar esse Café com Letras. O tema ético, né, para aqueles que estão estudando o tema, é cada vez mais presente no nosso trabalho, em muitas dimensões que a gente não se toca de vez em quando, né? Ele acontece com coisas mais prosaicas, como quando você tem uma avaliação 360, quando você anota coisas sobre o seu cliente. Enfim, o tema ético se torna muito relevante e é a preservação da nossa profissão, a atitude ética, né? O comportamento ético. Então, eu queria passar para a Gilda, né, Gilda? Você, como líder do Comitê de Ética, por favor, assuma a presidência dessa nossa reunião. Obrigado a você e obrigado ao João, que aceitou graciosamente esse convite, e obrigado ao Semaías, que salvou, né, a nossa reunião abrindo a sala. Obrigado. Ok, Gilda, para você. Ok, vamos lá. Então, obrigada a você, Flávio, pelo convite. Sempre que tem um espaço para a gente falar sobre ética, a gente aproveita, né? Estou aqui, não só eu, né? Parte do Comitê de Ética, tenho aqui o Cássio Azevedo, tenho a Denide Pereira, tenho o Francisco Penteado, que são todos colegas lá de comitê, e temos novos membros para 2024, que também já estão aqui participando com a gente, a Lucilene, a Cris Dumont, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Por enquanto não. Então é um prazer, sempre que a gente tem um espaço para conversar sobre o tema de ética, é muito importante. Tanto agora quanto ao final, vocês vão me ouvir dizer, por favor, sempre que tiverem algum dilema, que entendam que podem se beneficiar de algum esclarecimento ou interpretação do Código de Ética junto ao comitê, fiquem à vontade para escrever para o Comitê de Ética, tudo junto, @icfbrasil.org, tá? Vai ser um prazer receber vocês e, quem sabe, até tornar ele um case para outros coaches aprender, e todos nós aprendemos nessa toada. Mas quando o Flávio me convidou dessa vez, a gente está fazendo parte de uma outra iniciativa, que é o grupo de estudos de um livro sobre ética, que foi lançado ano passado. Eu me lembrei que o João Pascoal, que está aqui conosco, nosso querido, ele participou do Converge esse ano, junto com Silvina e junto com mais uma pessoa que eu não vou recordar o nome, ele vai dizer, vai contar para a gente como é que foi. Justamente falando sobre o tema e falando sobre o tema na perspectiva da América Latina, né? Como é que isso acontece aqui, né? Quais são as diferenças de como isso acontece aqui. Então, para não ficar me estendendo muito, eu queria passar a palavra para o João Pascoal. O João Pascoal tem um currículo muito grande, eu não decorei todo ele, tá? Eu só sei que ele é um. Eu só sei que ele hoje ele tá no board da Organização de Ética da ICF Global, né? Ele vai ter uma reunião logo na sequência, inclusive, junto com esse board. Ele é a pessoa responsável pela parte de desenvolvimento, tem uma carreira vastíssima no âmbito corporativo e aqui na ICF Brasil, sempre atuando como voluntário, inclusive como presidente da ICF Brasil, inclusive como presidente do Conselho da ICF Brasil. Então, João, muito obrigada por ter atendido ao nosso chamado e passo a bola para você. Muito legal, muito obrigado, Gilda, Flávio e todos aqui presentes e todas presentes. É sempre um prazer falar de ética, né? Eu já pego aqui uma pontezinha, que uma das autoras e organizadoras do livro que a Gilda se referia, a Wendy Ann, ela é inglesa e mora na França. Ela sempre disse assim, num fórum que eu também participei o ano passado, um pouco antes do lançamento do livro, né? Ela disse, por que não a gente tentar fazer o assunto ética um pouco mais sexy do que ele aparenta, né? Porque todo mundo, quando a gente fala de ética,
se arrepia normalmente, nossa, o que será que eu fiz errado, tal. Então, é também enaltecer o que a gente faz de certo, né? E a ICF é um bom ambiente para desenvolvermos essa competência tão discutida no mundo hoje. Eu vou começar a compartilhar a minha tela. Não sei se vocês, por favor, já digam se estão vendo a minha tela. Sim? Estão vendo a tela, não? Sim, Sim, sim. 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 Tá bom, obrigado. E aqui eu trago um extrato, eu tenho 7 slides para compartilhar com vocês, e depois a gente pensa um pouco em um momento de perguntas, mas o título da nossa palestra foi uma perspectiva latino-americana sobre as complexidades culturais, o que você não entende. E já no título a gente começou a provocar o público em potencial, pensando sempre, e aqui a gente declarou isso também, não é novidade, pensando na nossa instituição, a ICF, que tende a ser muito American-centric, como a gente fala, né? Ela está estabelecida lá, ela foi fundada lá, o staff todo na sua grande maioria, americano, ela tem que responder aos reguladores americanos. Então, como é que a gente pode provocar um olhar diferente da nossa instituição para os vários países, já que ela se chama International Coaching Federation, né? E aqui eu só fiz um apontamento para honrar quem esteve comigo no Convert, né? Nós compartilhamos o tempo de 45 minutos para falar desse tema lá no Convert com a Silvina Spiegel, que é nossa queridona, vocês conhecem a Silvina. Ela viveu muitos anos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, trabalha num dos cursos mais tradicionais de formação em coaching lá no Rio, e agora ela voltou para a Argentina. E o José Manuel Estrada, que é o nome que a Gilda estava procurando, é um grande amigo de longa data. Ele faz parte do board da Global em Ética, o Independent Review Board, foi presidente do capítulo Argentina, tem uma contribuição imensa para uma das famílias da ICF, que é o Coaching Education. Então, é uma pessoa muito presente, tem um humor muito bacana. Eu brinco com ele, apesar de argentino, né? E assim, é um convívio muito querido para mim, que eu gosto de manter quentinho. E aqui eu entro já no... Aliás, preciso fazer eticamente aqui uma coisa, já falei dos dois. E aqui eu começo a compartilhar com vocês as provocações que nós levamos para quem nos assistia lá. Nós tivemos uma grata surpresa, a gente sempre fica na dúvida, né? Puxa, dentro do Converde, com várias palestras, oportunidades de desenvolvimento competindo no mesmo horário, né? Como é que será que vai ser a audiência, né? E nós tivemos quase 100 pessoas na nossa sala, o que foi muito legal. E as provocações que nós levamos é sempre com essa pergunta: você sabia que? E uma das complexidades mais significativas que a gente tem na nossa região é exatamente a diversidade de culturas e de identidades da nossa região. Lembrando que a maioria dos países na região falam espanhol, com as suas diferentes nuances, né? E nós, os únicos que falamos português, que ainda assim é diferente do nosso colonizador, que foi uma palavra que a gente usou bastante durante a nossa exposição lá no Convert. A outra pergunta que a gente levou é: você sabia que
Uma das outras complexidades que pode ser desafiadora para compreender esse legado do colonialismo na América Latina é que, além da colonização que ocorreu entre o século XIX e XX na nossa região, nós experimentamos migrações e imigrações significativas devido à guerra, ameaça política e vulnerabilidade social, né? Eu vi aqui no começo do nosso esquenta aqui, antes de todo mundo se conectar, o Roberto Rotenberg, que sabe bem e está super comprometido com esse lado, né, dos movimentos migratórios e imigratórios das pessoas que têm vulnerabilidade social em seus países de origem, né? A outra é, você sabia que governança e instabilidade econômica em muitos países da América Latina podem criar dinâmicas sociais e culturais complexas? Barreiras linguísticas, né? Eu já falei um pouco adiantando aqui, né? Além do espanhol, português, as línguas indígenas e crioulas. E trazem um cenário que a gente sempre discute, o livro que a gente está se referindo aqui. E depois eu vou dar mais detalhes sobre o livro, sobre o que é maturidade ética, né? A maturidade ética varia entre as diferentes regiões e países, né? E muitas vezes há países com estruturas éticas mais maduras que a nossa, né? E que não cabe dúvida do que é ético e o que não é ético, né? Na nossa região, com essa variedade, essa diversidade cultural, nós temos sempre a questão, mas será que isso é mesmo falta de ética ou são adaptações necessárias que ocorrem na nossa região exatamente pelos problemas que a gente enfrenta, né? Muitas vezes com questões financeiras e econômicas dos nossos países. E aqui eu trouxe a avestruz colocando a cabeça no buraco, né? Que dizem o avestruz, quando está em perigo, ele esconde a cara, né? Esconde a cabeça e deixa a coisa passar. Então, a nossa proposta, ao contrário, é reconhecer e apreciar as complexidades da nossa região para promover um entendimento cultural e respeito, acima de tudo. Together foi a palavra que nós usamos lá. Ou seja, que juntos a gente pode endereçar muitas questões éticas e a gente pode levar o famoso letramento sobre o que é ética e o que não é ética para os nossos associados de CF. Aqui eu faço uma pequena pausa para saber se tem alguma pergunta até esse momento, se eu posso seguir. Eu não vejo todo mundo, preciso da ajuda de quem está com a tela aberta, por favor. Tá? Ver se tem alguma mão, se tem observação. Posso seguir? Estou vendo a mãozinha da Cris Dumont dizendo seguir, a Lu balançando a cabeça que sim também. Posso ir? Muito bem. Obrigado. Então, assim, nós falamos um pouco das nuances da cultura, a maturidade ética que eu acabo de citar pode variar significativamente entre os diferentes países. A ética neste contexto, então, o que é ética, né? A ética, para nós, e naquele ambiente, naquele momento, a gente colocou que deve ser colocada em destaque para possibilitar as mudanças sustentáveis em contextos culturais e espirituais diversos. Cuidado aqui, nada a ver com religião. Como na Ásia Oriental, a África, a América Latina e os países ocidentais em geral. Abordagens reflexivas, genéricas, devem ser empregadas para informar práticas éticas no coaching. Por exemplo, vou me adiantar um pouquinho aqui do case que a gente vai ver. Mas na nossa cultura brasileira, o tocar a outra pessoa, né, o dar um abraço, dependendo da região que a gente está aqui, um beijinho, 2 beijinhos, é comum. Às vezes a gente mal conhece a pessoa,
as pessoas normalmente recebem muito bem esse ato, né, de carinho, de atenção, de acolhimento até. Em outros países, a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Então, uma pequena nuance aqui, um pequeno exemplo de como nós, coaches brasileiros, a partir da nossa cultura, como é que a gente presta o serviço de coach para alguém que não é brasileiro, que esteja trabalhando aqui no Brasil, eventualmente, ou pessoas que a gente atenda em outros países, nas suas próprias culturas, né? Como é que a gente se adapta a tudo isso? É a grande provocação. E o que isso tudo tem a ver com coaching? A importância da escuta ativa, né? Compreender aquilo que não é falado muitas vezes, né? Compreender os diferentes pontos de vista, perspectivas, enquanto nós nos comunicamos, que é uma parte crucial da nossa comunicação e comunicação intercultural, necessária. A outra dica é que a gente evite estereótipos culturais, né? Nós inferimos, nós temos os nossos próprios bias, né? Os nossos viés. E isso, quando adentra o campo de coaching, pode provocar mal-entendidos. E é comum, aqui no Brasil, nem tanto pela experiência que nós temos, né, tido, através do Comitê de Ética, já de muitos anos, mas no exterior, a gente vê casos assim, inclusive é um que eu vou hoje discutir com o meu grupo. Carinhosamente, as senhoras, as mulheres, muitas vezes aqui no Brasil, se tratam de meninas, né? E nós temos que é uma forma carinhosa de novo, né? Nós temos um caso que uma pessoa, eu não vou citar, obviamente, o país, mas é fora da nossa região, num evento, chamou uma pessoa que ela tinha acabado de conhecer, e, portanto, as duas não brasileiras, disse, que legal, temos mais meninas aqui e tudo mais. E essa pessoa se sentiu ofendida porque ela tem o corpo de mulher, mas não se reconhece mulher. Tamanha a delicadeza do que nós estamos vivenciando hoje no mundo, né? Como é que essa outra pessoa que a chamou de menina saberia que ela não se reconhece mulher? É uma questão que eu já deixo aqui no ar para você. Esse tipo de coisa, de situações, nós vamos enfrentar cada vez mais, na minha opinião. Estilo de comunicação diferente, né? Os estilos de comunicação variam entre as culturas, por isso é importante estar ciente disso. Qual é o framework dessa cultura? Vamos aqui pensar num exemplo simples. Quando você atua no Middle East, e se você estiver à frente de uma pessoa da cultura árabe, não mostre a sola do seu sapato, por exemplo, porque isso pode ser muito ofensivo. Tem a ver com a impureza do mundo, com a intolerância, com a falta de respeito e tudo mais. Como a gente precisa saber disso tudo, né? Como nós nos preparamos é a questão. Como a gente dedica tempo para aprender e nos letrarmos nesses códigos todos que existem espalhados no mundo. Está fazendo sentido? Vocês nunca ouviram essa palavra, essa pergunta. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Muito. Dá para a gente enxergar a complexidade de tudo isso? Muito, e a gente, com o advento das plataformas, cada vez mais a gente atende clientes no mundo inteiro, né? Então, um dia é italiano, outro dia é alemão, outro dia é americano, enfim, sem dúvida. Muito legal, Gilda. E aproveitando o gancho aqui que você me deu, é um alerta, né?
quando trabalharmos para as diversas plataformas, que a gente procure entender qual é a expectativa do papel do coach para o cliente final. As plataformas são contratadas desculpe o trocadilho, em contratos globais, guarda-chuva, mas eles não entram normalmente no dia a dia do processo de coaching, né? Então, é muito importante, quando a gente estiver atendendo o nosso cliente, o coach ou a coach, através da plataforma, que a gente preste mais atenção na contratação. Não só na contratação de cada sessão, como a gente recomenda na ICF, e uma das nossas competências versa sobre isso, é tomarmos cuidado de entender aonde o nosso cliente está nesse ambiente de coaching, né? Antes de começar. Muito bem, eu sigo aqui falando da sensibilidade cultural e da empatia. 3 pontos. Desenvolvendo a sensibilidade cultural é uma compreensão profunda da cultura, é essencial para que a gente possa estabelecer essas relações mais significativas e inclusivas. Eu quero chamar a atenção da foto que eu coloquei aqui do lado, né? Que fala muito para mim nessa coisa da sensibilidade cultural e da empatia. A importância da empatia, então, mostrar que a gente se mostre sempre aberto às crenças e ideias dos outros, permitindo a criação de pontes, que eu gosto de trazer sempre essa imagem, uma conexão mais humana entre as pessoas de diferentes culturas. Nós costumamos falar assim, cuidado com o julgamento. Até outro dia eu falava, essa semana, com um grupo de supervisão, que muito difícil a gente suspender, entrar no campo do coaching, perdão, sem julgamento. Na realidade, a gente consegue, no máximo, suspender o julgamento, né? E sempre que ele ocorra, nós, dentro de uma das nossas competências, de novo, o coach saber mostrar e compartilhar as suas vulnerabilidades com o cliente, é bom a gente compartilhar quando alguma coisa nos impacta nesse sentido, né? Não ter receio de mostrar a nossa vulnerabilidade é uma das evidências da nossa empatia também. Criando uma cultura de inclusão, a inclusão de diferentes pontos de vista pode enriquecer uma equipe e aumentar a criatividade e a resolução de problemas. Isso, alguém pode dizer assim, pô, mas você está falando do coach e está misturando aqui com a equipe? Sim, estou, porque a gente precisa lembrar que o nosso cliente normalmente faz parte de uma equipe quando não lidera uma equipe também. Então, que a gente amplie essa nossa visão para esses diferentes ângulos, né? Não só... Eu queria completar o tanque de gasolina comum. Não tô... Alguém falou comigo? Eu ouvi no background aí, ou é porque está com... Não, Acho acho que que estava não, com o né? microfone O microfone aberto. ligado. Ah, tá bom. Fechamos. Beleza. Show. Então, continuo aqui. Por favor. Para, de novo, fazer alertas aqui de como promover a tolerância, né? Então, o primeiro ponto, enfatize a semelhança, ou seja, parta das similaridades nos valores e tradições entre as diferentes culturas, e não enfatize as diferenças, né? E dessa forma a gente acaba consolidando a humanidade. Dê as boas-vindas às diferenças, de novo, reconheça, aprecie as diferenças para aumentar essa tolerância e a compreensão intercultural.
por outro lado, recomendação é aproveite o poder das artes. A arte é uma forma poderosa de criar uma conexão e compreensão intercultural. Os aromas, as comidas, os lugares, a forma de se vestir, as cores que as pessoas usam, né? Os acessórios, né? Aqueles turbantes maravilhosos que as africanas usam, né? Os sarongues. Puxa, tem tanta coisa, né? Bonita para a gente apreciar e, às vezes, a gente se pega num, que eu chamo, num artefato, né? E inferimos, a pessoa é tal, a pessoa é assim, a pessoa é assada. Tudo bem? Está muito filosófico essa parte aqui ou não? Não, Como acho é que que a está gente está indo? bem objetiva, na verdade. Muito bem. E aqui eu convido vocês a começarem a fechar essa minha exposição como extrato da conversa que tivemos lá no Convert, para dizer dos principais insights. Compreensão, portanto, é a chave. Compreensão, óbvio, profunda da cultura é fundamental para uma comunicação intercultural eficaz. E se a gente tem dúvida, pergunte, né? Com todo respeito e cuidado. Primeira coisa, como é que você gostaria de ser tratado ou tratado? E falar como é que nós gostamos de ser tratados também. A gente estabelece um acordo tácito já no começo da relação com os nossos clientes. E aqui eu faço algumas perguntas, que foi a parte da Silvina ao fecharmos a nossa palestra. E nós brincamos aqui com palavras. Então, as perguntas que nós deixamos em aberto para o pessoal, convidando o pessoal para refletir, o que nós, ou você, obtém por ser latino-americano? O que você não obtém por ser latino-americano ou latino-americana? O que você obtém por não ser latino-americano? O que você não obtém por não ser latino-americano? E o que você entende ou não entende de toda essa salada que a gente apresentou aqui? Esse melting pot de questões culturais e complexidades interculturais. E nós brincamos, para vocês terem uma ideia de como a gente fez lá a palestra, o José Manuel entrou no floor e começou a falar em espanhol. E eu respondi para ele em português, eu não estou entendendo nada que você está falando. E a Silvina se apresentou em hebraico. E José Manuel e eu dissemos, a gente não está entendendo nada do que você está falando. E aí ela nos convidou a usarmos um idioma em comum entre nós e para a plateia. E aí eu comecei a apresentar um pouco essa primeira parte que eu falei, que eu fiz das perguntas. Você sabia que eu mostrei aqui para vocês em inglês, depois o Manuel falou um pouco também, e a Silvina fechou com a sua pergunta. E aqui, o que nós podemos obter se nos unirmos? Foi a última mensagem que a gente deixou, e eu já tinha adiantado um pouquinho, né, a questão da centralidade americana da ICF. Nós colocamos rumo a uma federação de coaching interracial, interreligiosa, intercultural, interconectada, interativa, interessada, interessante, integrada, inclusiva, inteligente e não apenas internacional
Foi essa mensagem que a gente tentou passar lá. E assim, com isso, eu termino este bloco da minha conversa com vocês. Stop share para eu poder ver todos vocês. Imagina a plateia mesmerizada lá com vocês falando português, espanhol, hebraico, imagina? Foi divertido. Foi divertido, Imagino. né? E cada um de nós falou um pouco das nossas origens, né? O quanto eu tenho de brasileiro sendo nascido numa casa onde minha mãe, filha de espanhóis, e meu pai, filho de italianos. Até os 6 anos de idade, eu falava com a minha bisavó em um dialeto da Calábria. Eu chamava o meu pai de babo, não de papai, né? Então, assim, quanto de brasilidade eu tenho na realidade, né? Quando eu ia para a escola, eu adentrava um lugar onde imperava a cultura brasileira. Quando eu voltava da escola, entrava na minha casa, eu tinha regras da minha mãe, que era uma coisa mais dura, fria dos espanhóis. E quando meu pai chegava do trabalho, né, era o banho junto com o pai, o abraço, o beijo, o carinho do italiano. Então, quando eu penso assim, quem sou eu, João? O que eu tenho de brasileiro? O que eu tenho de espanhol? O que eu tenho de italiano? Né? Depois a Silvina falou das origens dela, falou da religiosidade dela. E o José Manuel, que é nascido na Argentina, filho de uma parte espanhola, outra parte irlandesa. Né? Então, quem é o José Manuel? Né? Quem é esse argentino que nasceu lá naquela terra, mas com esse banho de culturas tão diversas? E aí eu paro de falar um pouquinho para abrir oportunidade, se vocês quiserem falar. Estou vendo a Ariane agora com a câmera aberta, fazia tempo que eu não te via também. Saudade. Bem-vindos aos que chegaram aí no meio do caminho. Como fazemos agora? Vamos para a sala? Nós temos quanto tempo ainda, Flávio? Bom, a gente ainda tem 50 minutos, né? São 2h10, a gente ainda Perfeito. Tá Tá ótimo. bom. Então, damos o Então, quê? Uns 15 minutos na sala? O que vocês acham? eu acho que sim. Lemos primeiro o caso, né? Só que eu Só estou quero ler montando aqui e queria rapidamente. saber. Tá. Só Sim, por quero. favor. Deixa eu sair daqui e abrir o outro. Vamos ver se vocês veem minha tela. Estão vendo? tem. Muito bem. Coach profissional estabelecendo limites é o título. Este caso, ele está no capítulo 9 do livro que a gente mencionou, que está aqui no rodapé. Tradução minha livre. O livro se chama The Ethical Coach's Handbook, que foi editado o ano retrasado, se não me engano. A Guide to Developing Ethical Maturity in Practice. A Wendy Ann, que eu já tinha mencionado, o Jonathan Passmore, Eve Turner, Yi-Ling Lai e o David Cutterblock. Só gente pequena que organizaram esse livro. E o capítulo 9 são 3 coautores, eu vou lembrar de 2. O Dumi, que é hoje o chair da ICF, né? E ele fala muito do Ubuntu, e foi a pessoa que abriu o Converde, que esteve conosco o tempo todo ao lado da Magda Muck durante o Converde. E a coautora, a Silvina Spiegel, mais uma vez. Né? E eu pensei esse caso que ela trouxe. Então, um coach profissional chega à sede de uma empresa,
muito grande para se encontrar com um novo cliente, um executivo de alto escalão. Ele é recebido com 10 minutos de atraso por um homem alto. O cliente aperta a mão do coach entusiasticamente, dá tapinhas nas costas do coach e começa a falar alto, quase como eu aqui, sobre sua avó ser gringa, como o coach, e as coisas que ela lhe contou sobre o país deles. Então começa um longo discurso sobre os lugares que o coach não pode deixar de visitar nessa cidade, que é tão bonita, dentro do país mais bonito do mundo. Ele mostra para o coach, pela janela, uma enorme e bela catedral, não muito longe do escritório. Em seguida, o cliente oferece algo para petiscar e uma bebida ao coach e chama a sua secretária para trazer tudo. Já se passaram 15 minutos na sessão e o coach se pergunta por onde essa sessão está indo. Aquela coisa que a gente também, às vezes, precisa pensar, né, quando estamos atuando como coach. Qual vai ser a minha porta de entrada? Como é que eu começo aqui? Como é que eu tiro esse meu cliente desse lugar? O coach, portanto, enfrenta algumas dificuldades. Ele precisa estabelecer o acordo e os limites do relacionamento. O coach reflete, então, quando começar e como começar. Como entrar nessa conversa? O cliente está tentando evitar isso falando sobre outras coisas? Né? Contexto 1. O uso do corpo de uma noção diferente de espaço pessoal. Cumprimentar alguém, mesmo em uma introdução formal na América Latina, pode reservar surpresas para as pessoas de outras culturas. O tom de voz alto, os abraços, os beijos, um ou mais, ou os tapinhas nas costas são comuns e variam em cada parte da região, inclusive dentro do mesmo país. Uma pessoa de outra cultura precisa ser avisada para não se sentir ameaçada e compreender de onde vem toda essa familiaridade. Contexto 2. Os latino-americanos são profundamente ligados às suas raízes culturais, o que influencia a sua abordagem em interações pessoais e profissionais. A neutralidade de um coach, atenção, pode ser interpretada como falta de interesse, se não explicada, pois a valorização do vínculo familiar é essencial na nossa região. A influência da família se estende à tomada de decisões e até mesmo à orientação profissional, sendo comum buscar opiniões de familiares como tios sobre a nossa carreira. A religião também desempenha um papel significativo na ética pessoal e entender essa base religiosa é crucial para evitar mal-entendidos. A resiliência é uma característica marcante, permitindo lidar com desafios como desastres naturais e crises políticas e econômicas. A criatividade é valorizada na nossa região como uma ferramenta para resolver problemas persistentes na região. Pontos para nossa discussão nos pequenos grupos. Histórico-cultural, o que vocês escolherem, tá valendo, tá? Ou um mix de tudo. Como entender o histórico-cultural do seu coach e o seu próprio pode contribuir para criar uma experiência de coaching transformadora para o seu coach. Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo. Depois, a gente tenta botar no chat para eles lembrarem das perguntas. Exploração ética. Como a exploração ética a partir de perspectivas externas e internas e relacionais podem informar a maneira como você estabelece contratos com o coaching. Como essa exploração ampliaria suas possibilidades éticas para apoiar seu cliente. E aqui eu trago uma foto de mês do respeito.
reconhecimento do histórico cultural. O que você pode fazer para reconhecer o histórico cultural do seu cliente quando necessário? Deixa eu ver se eu tento fazer uma coisa aqui. A gente próprio fotografou, João. Ah, A já gente fotografou? era o Tá nosso bom. telefone. Ok, beleza. Ótimo. Então tá Mas bom. talvez os outros grupos não, a gente coloca no chat. É só eu sair daqui dessas salas simultâneas que eu também consigo colocar lá. Mas está no Né? chat, não com as Tá no fotos, chat? Ah, então tá bom. Tá não com ótimo. as Eu acabei de fotos, colocar mas... as perguntas no chat. 15 legal. minutos Ótimo. então, Flávio? Bom, vocês têm a coordenação do evento. Eu acho que 15 minutos possivelmente são suficientes. Então tá. A Vou gente abrir as está às salas. 14h16, 15 minutos. Vamos até 14h35 e aí nós vamos até às 15, não é isso? Isso. Isso. Se a gente precisar, nós teremos espaço suficiente para as pessoas falarem na É isso plenária. aí. Isso Tá aí. bom? Muito bem. Até Boa já, sorte, boa pessoal. discussão. Aproveitem. Tá. De Bem-vindas e volta. bem-vindos. Bem-vindos. A gente esqueceu de falar, mas esse tipo de atividade que sempre a gente elege alguém, né, para representar o grupo, para contar um pouquinho como é que foi a conversa lá. Não sei se vocês tiveram tempo para fazer isso, o tempo é agora. Qual grupo poderia dar início aí ao que aconteceu na Preferivelmente um grupo sala? de cada vez. Isso, é. Não, vamos chegar na ordem 1, 2, 3, talvez. Não faz diferença. Quem lembrar da sua sala pode começar. Gente, não tem certo nem errado. Roberto, não quer falar? Foi bom. Tá bom, vou falar. O que a gente falou na nossa sala, a gente conversou muito também, até um pouco, João, sobre a minha experiência, né, desde lá atrás trabalhando com refugiados e depois numa experiência que eu tive onde a Denide aqui fez parte comigo, né, Denide? Cadê a Denide? Está ali ela. Né, que foi aquele trabalho com as líderes negras, né, do projeto Baobá. Então foi interessante a nossa conversa, que teve uma fala tua aqui, João, que assim para mim ficou marcada, que é a coisa da vulnerabilidade, né? Quando eu entro como um coach, eu vou trabalhar com pessoas que são diferentes. Na verdade, todas as pessoas são diferentes, né? Graças a Deus. Mas quando eu vou trabalhar com alguma coisa que pode ser que eu não conheça, é importante eu assumir essa humildade de que eu não sei e falar um pouco sobre mim. Até, por exemplo, né, Denise, como aconteceu lá. Imaginem, eu fui fazer um trabalho com mulheres negras, líderes femininas. Eu sou um homem branco, hétero, de olho azul, de cabelo branco. Eu sou a própria imagem da exploração, da opressão, né? E aí, a primeira coisa que eu fazia, e várias delas perguntaram lá, quando olharam a minha foto, eu sei que perguntaram lá, o que esse cara vai ser meu coach? O que é isso, né? E aí, o que eu fiz? No início eu já dizia de cara, você deve estar se perguntando, por que está fazendo esse homem branco, o hétero de olho azul, está falando aqui comigo? Então eu queria só te dizer que a minha vida foi o seguinte, eu a vida inteira cresci, então eu falei sobre a minha origem no Rio Grande do Sul, em ambientes racistas estruturais, como nós somos criados, assumi essa questão e expliquei do meu trabalho com refugiados, foi aí que eu tive o contato com a diferença, e que com isso eu percebi o meu privilégio na sociedade, e com isso eu me dei conta que eu preciso usar esse privilégio, toda essa situação para ajudar as pessoas a abrir portas que não têm essas portas abertas. Então, eu estou aqui humildemente para me colocar na sua frente, para entender, para conhecer, para a gente fazer uma troca. E até eu falei aqui no nosso grupo que nós éramos 5 sessões, né, Denide? Eu não me lembro, eu acho que eram 5 sessões ao todo, uma coisa assim, pelo menos. Era, né? Então, a primeira sessão toda não teve contrato, não teve nada, foi só essa coisa que você falou aqui, ó, reconhecimento do histórico cultural meu e dela. E a partir daí, assim, a conexão foi muito legal. E a partir desse momento, com humildade, um perguntando sobre o outro, nós conseguimos seguir à frente no processo,
sem barreiras, inclusive em situações, às vezes, assim, que eu ficava um pouco chocado, porque não é do meu costume, não é da minha vida, não é da minha experiência, e aí eu usava, de novo, dessa humildade, dessa coisa, assim, da vulnerabilidade, de dizer assim, pô, me fala um pouco mais sobre isso, porque eu não entendi bem qual é o efeito disso, sei lá. Então, isso foi que a gente contou no grupo, a gente falou um pouco sobre as nossas experiências e quanto é importante entrar com humildade, mas assumir essa vulnerabilidade e abrir esse espaço com a pessoa na frente que é de cultura diferente, de credo diferente, de questões de gênero, questões de tudo que se quiser aqui. E aí a conversa se estabelece, se cria esse campo. Legal, Roberto, muito bom. E bonito, né? E aproveitando a tua fala rapidamente, eu gosto de fazer uma conexão com as nossas competências, né? Um dos marcadores da competência de presença é o coach não temer o lugar do não saber. E é através da nossa vulnerabilidade que a gente pode evidenciar isso, né? Então, para quem vai fazer a certificação, buscar o credenciamento, lembra disso. A presença é marcada também pelo compartilhamento eventual das nossas vulnerabilidades. Muito bem, obrigado, Roberto. Quem era o seu grupo? Você lembra todo mundo? Denide? Não, o meu grupo era o Eduardo Sacrini, eu peguei aqui para não esquecer ninguém, a Magali Vernes, a Sara Levanta a Beber mãozinha. e a Cris. Legal. Tem mais alguém no grupo que gostaria de complementar? Legal. Sara, Eduardo voltou a Sacchini. sua energia, Sara? Tá Po- sem, Posso, sem... com- Ah, tá. posso Sara, complementar aqui? Pois não, Eduardo cadê? Sacchini. Não estou Pode, vendo. pode, Eu. Eduardo. Olha que interessante como é delicado, né? Abordamos esse assunto, e aí um assunto como assim é tão fácil cair numa situação. Por exemplo, ao ler o material aqui, eu sei que esse material foi todo revisado, mas é tão automático, muitas vezes, e que a palavra coach, tá, aparece no material. Então, fazendo um paralelo com a vida, então, se a gente não tomar cuidado, essas coisas automáticas podem acontecer. Então, porque, se não me falha a memória, acho que 2022, que troca o código de ética chamando de cliente, coach vira cliente. Uhum. Mas isso fica tão assim automático e assim a gente abriu não nem era a ideia aqui, mas daí falei, peraí, vamos aproveitar o tema e como Perfeito. isso acontece de forma automática. E aí nós discutimos um pouquinho a questão, está falando da inclusão. Se você está chamando a pessoa de coach, ela é brasileira e você está obrigando ela a saber o inglês e Muito também, bom ponto. né? Então nós ficamos falando, olha que interessante. E vem muito automático isso. E leva para uma desigualdade. Obrigado. É isso. Vou corrigir o material. Não, tranquilo, a ideia aqui não é trazer a crítica sobre o Não, material, mas não, eu não Mas estou você tomando sabe que a como revisão crítica, foi feita justamente mas por isso. é muito importante. Justamente por isso. mas Porque em cada lugar do mundo o cliente pode ser chamado de uma maneira. Então, que ele Isso. seja cliente, que é um nome universal. Atenção é que caímos fácil, mesmo num olhar treinado, revisado, caímos facilmente, né? Bom, deixa o pessoal falar dos outros grupos aqui, mas interessante isso. Muito bom, gostei muito do tema. Legal, que vocês Eduardo. trouxeram. Muito obrigado, viu? Outro grupo? Se me autorizarem do segundo grupo, da segunda sala. Meu nome é Ariane, a gente conversou bastante sobre, recordando também qual é o intuito desse primeiro encontro, né? O primeiro encontro, porque o caso nos trazia um primeiro encontro, e foi recordar que o intuito do primeiro encontro é construir vínculos. E construir vínculos é reconhecer também o outro, cada parte, né? Tanto do cliente quanto a nossa, e estabelecer os nossos acordos. Então, a gente trouxe no nosso grupo, conversamos sobre experiências e vivências com culturas distintas, com primeiros encontros, sempre primeiros encontros, nunca sabemos com quem, qual vão ser as descobertas,
Levantamos também a questão desse primeiro encontro, talvez ser um encontro onde o cliente vai escolher com quem ele vai querer criar essa parceria, e talvez não aquela já definida. Levantamos a questão sendo de uma demanda de uma organização, solicitar também da organização. Quem é este profissional? Me conte um pouco de onde ele vem, ter um pouco de informações, eventualmente, mas tendo cuidado para não criar vieses, estereótipos, mas preparando-se a encontrar sempre, entrando como uma folha branca, e sempre com essa abertura. Apesar de que deixamos bem claros todos que quem estava nesse grupo éramos só mulheres, que faz parte do nosso papel, né? E da importância do nosso papel. A Denide, que estava no nosso grupo, reforçou, pontuou a importância de estabelecer e explicar o nosso papel e responsabilidades dentro do Código de Ética, mas a premissa é sempre a abertura, a escuta, para acolher também e entender quem está sentado comigo, quem eu sou, se apresentar e de que forma podemos trabalhar e possa funcionar melhor para ambos. E isso envolve, sim, vai da cultura, da história, mas acho que o propósito é incluir a história cultural, isso. Mas isso é uma premissa. Parece que todos fazem, né? Mas foi interessante essa questão mais de incluir o histórico cultural. É isso. Se alguém Muito quiser bom, Ariane. Obrigado. complementar, obrigada. Quem que estava com você no grupo? A A Deni, a Gisele, a a Deni, Beth. a Suzana e a Beth. Muito bom, legal. Super. Próximo grupo. Bom, o grupo seguinte tinha eu, Francisco, o Edson, o Eduardo e a Vera. Estou tentando achar todo mundo aqui. O outro grupo foi só com os rapazes. Não, tinha a Vera, era representante Ah, e a do... Vera? A Vera Pellegrini. Isso. Muito bom. Alguém gostaria de comentar sobre as nossas conversas? Bom, eu posso comentar. Bom, alguém ia falar? Desculpa. Nós focamos um pouco no case lá, né, se foi uma atitude, qual o comportamento diante do cliente que te chama ali para apresentar a praia, tudo. Teve posições diversas, né, no nosso grupo. Eu particularmente compartilhei que se fosse o dono da empresa, eu me sentiria mais à vontade. Mas se fosse um colaborador que ele está pagando, eu ficaria um pouco à vontade no início, mas não tão, teria um momento ali. O Flávio já achou que é o mesmo comportamento para os dois casos. E o Eduardo e a... Não estou vendo aqui. A Vera e o A Francisco. Vera podem compartilhar, que eu não estou lembrando muito bem aqui. O Edson trouxe, né? Eu não, de certa forma, não diferencio do ponto de vista de tratamento quem é o presidente, quem é um diretor ou quem é um gerente, que são normalmente os níveis das pessoas com quem eu trabalho, né? Mas o que eu trouxe ou seja, o que para mim seria a minha atitude, eu entraria, né? Muito obrigado pelo café, bonita vista, não sei o quê. Eu faria uma pergunta do tipo: qual é a sua disponibilidade de tempo para essa reunião? Né? Porque, de alguma forma, né, o Roberto trouxe uma situação onde a diferença cultural e até a diferença física, né, era muito marcante. Talvez isso
tenha justificado ou tenha alavancado o comportamento que ele sugeriu e empregou. Mas eu olho para as pessoas como, neste caso que você trouxe, João, como alguém muito parecido comigo, né? Eu até brinquei, eu já tive isso. Eu entrei na sala do diretor de uma empresa que ficava na enseada de Botafogo. Ele queria me mostrar a vista ali da praia de Botafogo, o Pão de Açúcar, o Yacht Club, enfim. Mas, em algum momento, eu disse, até que horas quanto tempo você tem para essa reunião? E eu disse, sinceramente, se ele dissesse, não se preocupe com isso, eu disse assim, olha, infelizmente eu tenho tempo. Tenho mais meia hora, 40 minutos, o que seja. Talvez valha a pena a gente focar naquilo que é o objetivo da nossa reunião. E eu acho que, né, com relação a pergunta 2 ou a 3, agora eu não me lembro, eu acho que a resposta dele sobre como reagir ao fato que existe um limite de tempo, né? Nossas sessões, se eu for contratado, terão 1 hora, em princípio, né? O fato dele, como ele reagir, provavelmente definiria como eu me comportaria como coach, né? Ou seja, se a gente tem ali alguém um pouco mais focado, um pouco mais comprometido, ou alguém que realmente está ali porque o RH sugeriu que estivesse ali, mas que não tem a menor vontade, que é outro cliente que eu já tive. Eu achava aquilo uma perda de tempo, cada reunião que eu tinha com ele, para os dois. Não sei se o Francisco, se a Vera ou o Eduardo querem trazer alguma coisa. Conforme eu coloquei no grupo, eu entenderia, eu faria dessa reunião, primeiro eu não diria se era presidente, diretor, mas eu faria dessa reunião informal. Seria uma grande oportunidade de eu conhecer um pouco mais do cliente. E talvez, numa conversa informal, como até o Flávio brincou tomando um uísque, né? Ou tomando um café, nós traríamos algumas coisas, o que é o coach, etc., mas uma conversa informal, sem grandes buscas de objetivos ali, e preparando o cliente, talvez, para um próximo encontro, porque acho que serviria para descontrair e mesmo conhecer um pouco de quem é o cliente, quem é a pessoa que vai estar na nossa frente, qual é a cultura dele, sabe? Deixar ele falar um pouco, e nada melhor do que uma informalidade, talvez um café, como ele trouxe isso, né? Querendo mostrar tudo. Isso é um ponto que eu defendi ali na nossa conversa. Queria também ouvir a Vera, né, Vera? Exato, seria um momento de se conectar, né, com o cliente. Aproveitar esse momento para fazer essa conexão. E de forma informal, mas colocar os objetivos também do processo, explicar o processo. E a oportunidade para conhecê-lo. E ele me conhecer também. Legal. Eu não sei se o Eduardo vai falar alguma coisa. Eu acho que existe aí, né, uma polaridade. Existe uma polaridade do informal, ou da polaridade do vamos nos conhecer, um lado, um polo, e o outro polo a gente tem o que cumprir aqui, a gente tem algum objetivo aqui, né? Então, o problema, eu vejo onde é que está o equilíbrio aí entre vou deixar rolar, porque, de repente, até depois dessa reunião, o RH vai perguntar o que você achou do Flávio. O Flávio é um boa praça, porra, é ótimo trabalhar com o Flávio, né? Ele mora no Leblon, enfim. E o outro pode também dizer, como estava trabalhar com o Flávio? Flávio corre, não me escuta, né? Então, eu acho que tem um equilíbrio entre esses dois polos que a gente tem que saber navegar
construtivamente. A gente tem que aproximar esses dois polos sem... Quer dizer, o contexto, né, do tema da reunião que o João trouxe ainda está muito em aberto, né? Talvez propositalmente em aberto, mas eu acho que tem dois polos aí e a gente, de alguma forma, tem que navegar bem. A reunião tem objetivos, mas, por outro lado, é uma oportunidade de conhecer o cliente. Uma curiosidade, temos ainda mais um grupo para falar ou Não, todos falaram? eu acho que os três Todos já... falaram? Tem o da Cris Dumont. Tem o nosso. Ah, então, Tá. Eram quatro? desculpa, Flávio, então a gente, né, vamos seguir Desculpa, aqui, eu porque pensei que senão a eram gente não três só. fecha. Desculpa. Não, não. Meninas, posso falar pelo grupo? Adorei. Meu grupo estava a Lucilene, a Isabela e a Roberta. E todas nós tivemos, de alguma forma, alguma experiência com essa questão cultural mesmo, né, de uma francesa, da Roberta com uma francesa, a Isabela com um brasileiro que foi morar nos Estados Unidos, resolveu mudar de coach. Eu também vivo há 11 anos fora do Brasil, 12, 13 anos fora do Brasil, então eu vivo isso todo dia. Então, a gente acabou ficando na primeira questão do histórico-cultural, e que está ligada também com o reconhecimento da história da cultura do outro, e a gente está meio alinhado assim, com o que a Ariane estava falando, porque é humanamente impossível você saber todas as culturas, né? E aí, nas plataformas, cai o francês, cai o italiano, e você não tem como. Então, existem frameworks de multiculturalidade, que você pode até usar como um respaldo, mas aquele ser humano que está sentado ali, como a Ariane é uma francesa que mora há 20 anos no Brasil. Que cultura que ela tem, né? Como é que a gente vai saber isso? Então, o que a gente acha é que o que a gente precisa fazer, primeiro, conhecer a sua cultura, a gente precisa se entender como é que eu pratico o coaching, o que que eu gosto, como é que eu vejo hierarquia, como é que é a minha comunicação, é mais direta, mais indireta, para a gente poder entender a nossa cultura, porque sem saber a nossa, a gente não vai entender o do outro. A segunda coisa é uma palavrinha que você falou muito de empatia, João, e tem a palavrinha que é a curiosidade, né? Esses meus anos morando fora, assim, o que realmente te dá uma abertura é você estar curioso. Quem é aquele ser humano sentado na minha frente que usa um turbante, não sei das quantas, e o que aquele turbante quer dizer? E a terceira coisa é não minimizar a cultura do outro, né? Porque eu cometi, por exemplo, o erro de dar os beijinhos. Eu dava beijinho em todo mundo, na China, para os chineses, americano, quem fosse, até eu me tocar de que aquele beijinho não era bem-vindo. Então, quando a gente minimiza e acha que Brasil, todo mundo gosta do jeito brasileiro, ou que, no fundo, somos todos seres humanos e iguais. Não, não somos todos iguais, né? Na hora que a gente entende isso, é o que a Roberta estava falando, assim, a gente tira o julgamento. Então, é saber botar um óculos de multiculturalidade, de eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que aqui tem um aspecto cultural. Então, eu tenho que fazer para entender. Muito legal, Cris. Muito obrigado. Uma provocação nesses últimos minutos que eu convido a gente não entrar na discussão, mas para vocês levarem como reflexão, né? Como eu disse aqui, não tem certo nem errado, né? Tem sim nuances, né? Diferenças, similaridades que a gente precisa prestar atenção. Então, assim, o quanto nós, e aqui, quem ouvir isso como crítica, por favor, saiba que não é a minha intenção, é só um alerta, né? Para a gente aproveitar no nosso papel de coaches as oportunidades que temos sobre o que é importante para o nosso cliente, né? Como a gente usou aqui, né, o turbante, as cores mais vivas, quentes, outras mais discretas que as pessoas usam, considerar tudo isso como os artefatos que evidenciam a cultura, a necessidade do outro, né? E o significado daquilo tudo para o outro. Como pode ser, e o caso provoca isso, né?
caso, já traz um monte de possibilidades da gente entrar nos nossos próprios viés. Um deles é como que eu vou começar a... Alguém está compartilhando a tela. Magali, Que vocês sumiram para não mim. sei quem é. Magali, você está compartilhando a sua tela conosco. Obrigado. Agora, saiu. Agora eu vejo vocês. Então, assim, da gente lembrar o que significa para esse executivo, né, aquele momento que ele está conhecendo o coach, mostrar a janela com a visão bonita lá fora. Qual é a necessidade que essa pessoa está atendendo dela ao mostrar isso, ao compartilhar esse artefato, né? Isso é um pequeno exemplo de como a gente pode olhar por diferentes ângulos. Claro, não nos afastando que o coach toma conta do processo, do time frame, tudo isso, mas a agenda é do cliente. E se o cliente escolher, ou a cliente escolherem falar hoje da bela vista que ele conquistou, porque às vezes isso tem um valor para o cara. Puxa, eu cheguei aqui na sala do CEO que eu queria ter desde pequenininho, quando eu entrei escriturário na companhia. Pode ser isso, a gente não sabe. De novo, são premissas, né, que a gente acaba assumindo. E com isso, minha gente, eu agradeço a paciência de vocês, a abertura do tempo na agenda que eu sei complica cada vez mais quando chega o final do ano, e desejar para todo mundo muita saúde, para aqueles que celebram o Natal, que tenham um Feliz Natal com a família, que é mais importante, com muita saúde, e que o ano de 24 seja um ano bastante promissor para todos nós. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Mesmo, obrigada pela presença de todo mundo e obrigada pelo interesse, pelo tema, né, da ética. Como eu disse no início, estamos à disposição de vocês e estamos sempre tentando provocar esses espaços de reflexão sobre ética. Muito obrigada, Flávio, pelo espaço para a gente. Bom, obrigado a todos. Abraço para todo mundo. Até a Fiquem próxima. bem. Abraço. Boas festas Tchau, a tchau. todos. Abraço, gente. Um abraço, Tchau, boas tchau. festas. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos.